Então vamos derivar mais uma função. Essa aqui é uma função quociente, né? É o quociente entre a função de cima, que a gente vai chamar de u, e a função de baixo, que a gente vai chamar de v, tá certo? Para fazer a regra do quociente, a gente vai usar a própria regra, né? A derivada da função de cima, função u, multiplicada pela função de baixo sem derivar, menos a derivada da função de baixo, né? Vezes a função de cima sem derivar, e tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado, tá certo? Então, começando a derivar, f' de x, né? F' de x é a notação que a gente vai usar para a derivada, tá certo? A derivada da função de cima, né, a gente vai olhar que a função de cima é uma constante, tá certo? Ela é um valor 3, então derivada da constante vai dar zero. A gente coloca o zero aqui, vezes a derivada da função de baixo, de raiz de x mais 2 sem derivar, tá? Menos agora a derivada dessa função aqui, da função v, né? A função que está embaixo. Aí a gente tem que se ligar o seguinte, nessa função aqui a gente tem uma raiz de x mais 2. A derivada de 2, que é uma constante, é zero. Só que a derivada da raiz de x a gente vai ter que fazer aqui no cantinho para colocar direto na resposta, tá? Então a gente vai colocar aqui do lado a derivada de raiz de x. Y igual a raiz de x, tá? Para derivar isso aqui, a gente vai reescrever a raiz de x como x elevado a 1 meio, né? A propriedade das potências, tá certo? O índice da raiz aqui, que é 2, né? Vem aqui para baixo, no denominador, e a potência de x, que é 1, vira numerador aqui no expoente, tá? Não está derivado ainda, agora a gente vai começar a derivar. Y' igual. Derruba o expoente, né? Ele cai aqui para frente multiplicando a variável x e fica com o expoente menos 1, tá? Então, reescrevendo, vai ficar 1 meio de x, 1 meio menos 1 vai dar menos 1 meio. E aí já está derivado. Agora o que a gente vai fazer aqui é só dar uma ajeitada nisso aqui, né? O x com expoente negativo tem sempre que inverter, né? Então aqui embaixo do x não estava aparecendo, mas tem o número 1. E ele vai inverter 1 sobre x para ficar com o expoente positivo, tá? Continuando aqui, 1 meio vezes 1 sobre x não, 1 meio é a raiz de x, foi o que a gente fez aqui no início, né? Então isso aqui vai voltar para dentro da raiz. E vai ficar 1 vezes 1, 1, 2 vezes a raiz de x, 2 raiz de x. Então, assim, sempre que tu tiver a derivada de raiz de x, tu pode vir direto para a resposta dela, que é 1 sobre 2 raiz de x, tá? E aí a gente coloca aqui, né, a derivada da função de baixo, né? Então, 1 sobre 2 raiz de x mais 0. 0 não precisa aparecer, né? O 0 é a derivada do 2, tá? Isso aqui vezes a derivada da função de cima, né? Desculpa, a função de cima sem derivar, né? E a função de cima é o 3, então é vezes 3. Tudo agora dividido pela função que está aí embaixo ao quadrado. Então vai ficar a raiz de x mais 2 elevado ao quadrado, tá? Agora, aqui, 0 vezes qualquer coisa vai anular tudo aqui, né? Então, anula essa primeira parte, a gente vai reescrever tirando ela, então. Então, vai ficar aqui, ó. Aqui caiu fora, né? Então, vai ficar 3 vezes 1, que vai dar menos 3, porque era menos 1, sobre 2 raiz de x, tudo isso dividido por raiz de x mais 2 ao quadrado. A princípio já está derivado, né? O que a gente pode fazer aqui ainda é reescrever para deixar um pouco mais bonita essa função, né? Porque aqui a gente tem uma fração, né? Então aqui é essa fração que está sendo dividida por essa parte de baixo. Menos 3 sobre 2 raiz de x, dividido, só troquei o sinal aqui, tá? Por raiz de x mais 2 ao quadrado, né? Raiz de x mais 2 ao quadrado, tá? Aqui embaixo dessa função tem o número 1, que ele não está aparecendo, ok? E para fazer divisão de frações, a gente multiplica isso aqui cruzado, né? Então, vamos fazer aqui a multiplicação cruzada. F' de x é igual. Lembrando que aqui já estava derivado, né? A gente só está ajeitando para ficar com uma apresentação melhor a resposta da questão, tá? Então vai ficar menos 3 vezes 1, que dá menos 3, tudo isso sobre 2 raiz de x vezes a raiz de x mais 2 ao quadrado. Então, 2 raiz de x, que multiplica raiz de x mais 2 ao quadrado, tá? Dava para abrir esse quadrado aqui ainda, né? E fazer depois uma distribuição, mas pode deixar assim que tá tranquilo.